Seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Atos 8, versículo 26, que diz: Filipe e eunuco, etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, Filipe, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler na palavra de Deus, ela possui importantes revelações da parte de Deus para nós. A palavra do Senhor, ela é um livro interpretado à luz do Espírito Santo. E se não for assim, o leremos apenas, irmãos, como um simples livro de histórias. Nessa passagem nós encontramos Filipe, o diácono, posteriormente chamado de evangelista. Eu quero dizer que seu ministério se desenvolve, irmãos, após o apedrejamento de Estevão, também diácono. O nome desses dois é mais proeminente no Novo Testamento do que os nomes dos próprios apóstolos em especial. No livro de Atos dos Apóstolos é comum a gente ouvirmos pregações onde se confunde Filipe, o apóstolo, com Filipe, o diácono. Porém, os dois são pessoas diferentes, irmãos, vivendo em tempos e lugares diferentes. Eu quero dizer para os irmãos que o Filipe que falamos, ele levou o evangelho a Samaria, onde o seu ministério foi extremamente frutífero. Podemos ler isto em Atos 8, do 5 ao 8, onde a palavra nos fala dos sinais miraculosos, das curas e da felicidade do povo em poder estar junto a um homem tão especial quanto Filipe. Ele também era pai de 4 filhas, e as 4, irmãos, eram profetisas. Está no livro de Atos 21, 9, mostrando que Filipe cumpria a sua função de bom pai e de bom marido, sabendo conduzir bem a sua família. Eu quero dizer para os irmãos que o primeiro fato que nos chama a atenção está inserido no início do texto, e conta a história de Filipe e etíope, que diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Irmãos, isso nos mostra a intimidade que este homem tinha com Deus, a ponto de poder ouvir nitidamente a voz dos anjos do Senhor. E também mostra algo mais interessante e pouco difundido nos dias de hoje: obediência. Filipe tinha um ministério frutífero em Samaria e era homem influente naquela região e muito respeitado. Já tinha visto seu amigo, irmãos, ser apedrejado por judeus ortodoxos, conservadores. Certamente já havia passado fome e muitas outras dificuldades. E agora um anjo do Senhor lhe dá uma ordem: vai para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza.
uma viagem longa de aproximadamente, irmãos, 60 quilômetros para um lugar deserto, atravessando uma cidade contrária à sua pregação e por uma estrada praticamente inutilizada, por isso chamada de deserta. Ora, o que esperar de uma ordem como esta vindo dos céus? Como entender os propósitos de Deus? Você tem entendido o propósito de Deus para a tua vida? A tua vida? Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, Ele não aceita zona de conforto. Quando Deus tem um chamado para a sua vida, Ele jamais irá permitir que você se feche em uma zona de conforto. Deus sempre vai chamar pessoas especiais para obras especiais e você precisa estar atento para isto. Não foi Abrão que chamou Deus, foi Deus que chamou Abrão. Não foi Gideão quem escolheu Deus, mas Deus escolheu Gideão. Não foi Moisés quem escolheu Deus, mas Deus escolheu Moisés. E eu posso afirmar com certeza, irmãos, não foi você que escolheu Deus. Aleluias. Mas foi Deus quem te escolheu. E é por esse motivo que você está aqui neste momento. Ou é por isso que você está lendo este texto. E Deus não nos escolhe para sermos apenas libertos. Esta, aliás, é uma confusão comum, irmãos, no meio evangélico. Deus te escolheu para dar liberdade aos cativos. Você pode até pensar que a sua missão já está pronta e você já fez todo o possível, mas eu quero dizer que essa palavra que eu estou falando ou estou lendo para você veio para confrontá-lo e provar que ainda tem muita glória pela frente. Eu disse glória porque no final de sua carreira certamente você vai receber a glória de Deus. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes olhamos para a nossa obra e achamos necessário ganhar multidões, construir grandes templos e fazer coisas totalmente inéditas. Mas a obra do Senhor é simples. Uma pequena palavra, um esforço a mais e você pode mudar a vida de uma pessoa, que vai mudar a vida de uma família e, conscientemente, mudar a vida de uma nação. Essa palavra do Senhor trata a respeito da mudança de vida de um homem que transformou a vida de um continente. O profeta Abacuque, irmãos, ele nos ensina a pescar com anzol. E esse é o método de Jesus. Ele pega um, traz para a glória, enche de glória e multiplica a glória. Em 2 Coríntios, irmãos, 13:18, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos agora do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, irmãos, com a glória cada vez maior, e qual vem do Senhor, que é Espírito. E é para isso, irmãos, que fomos chamados, fomos levados à glória, cheios de glória, para multiplicar a glória. Você é um multiplicador de bênçãos. Você é um multiplicador da glória do Senhor. Quer dizer que Deus fala para você, levanta e anda. Em Atos 8:27, a Bíblia diz que Felipe se levantou e partiu. Querido irmão sentado aí no banco, onde você está, não vai acontecer nada na sua vida. Você quer ver um resultado prático da sua fé, então? Levante e ande. Vá em frente, lute, busque, procure. Felipe não se importou em deixar tudo para trás e ir obedecer a Deus. Ele não dá ordem de derrota. Deus só dá ordem de vitória. Vai e vença. Vai e conquiste. Vai e cure. Vai e encontre. Se você continuar parado, estagnado nessa situação em que você está, o seu problema e a sua dificuldade, irmãos, jamais serão vencidos. E pior ainda, os problemas das outras pessoas à sua volta, dependentes de você, também jamais serão vencidos. Eu quero dizer que Deus requer de você obediência e liberdade. O texto continua dizendo, no caminho, encontrou Eunuco Etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Veja como são os caminhos do Senhor. Filipe saiu de Samaria, andou 60 quilômetros até encontrar este homem. A Bíblia nos diz algumas coisas a respeito dele. A primeira é que era um eunuco. Eunuco é um homem privado da sua sexualidade, castrado por castigo ou castrado de nascença. Um eunuco não pode ter filhos. Por analogia, poderíamos também dizer, não pode dar frutos. E sabemos que sem frutos somos condenados nos dias de hoje. Há pessoas impossibilitadas, irmãos, de ter filhos e encaram-se com grande naturalidade. Porém, a lei mosaica era clara. Em Deuteronômio 23:1, nós lemos, ninguém que se tenha tornado eunuco por acidente ou por mutilação entrará na Assembleia do Senhor.
Um homem castrado, irmãos, ou eunuco, era excluído da congregação, não poderia exercer nenhum tipo de atividade sacerdotal e nem tampouco entrar no templo, e como tal, também estava destituído da sociedade como um todo. Sua vida estaria fadada à escravidão, irmãos, numa tradução livre. Então poderíamos, irmãos, substituir a palavra eunuco por excluído, ou ainda escravo e excluído. Todo homem que vive fora da presença verdadeira de Deus, ele é um excluído espiritual, é um escravo do pecado. Sua vida se resume a sofrimento, pois a sua estrutura espiritual, irmão, sempre reflete na alma e no corpo. Há pessoas excluídas e escravizadas por meio de outras pessoas. Outros já nasceram assim, e outros assim o fazem porque querem. A palavra de Deus diz em Mateus 19:11, pois há eunucos que nasceram assim, e outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Muitas pessoas consideram-se libertas porque são importantes ou têm condições, mas nem por isso deixam de ser escravos e eunucos. A palavra diz que este homem era um eutípio, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Este homem não era um homem qualquer, mesmo sendo escravo, talvez por opção. A Bíblia o chama de importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Candace não era um nome, sim um título dado à rainha mãe, encarregada de todos os trabalhos seculares do rei. A palavra, todos nesse texto, irmão, nos chama atenção, por isso mostra a amplitude da sua gerência. Este homem era o oficial mais importante da rainha da Etiópia. Quando falamos em eunuco, geralmente pensamos em um homem cuidando das mulheres do rei. Mas eu quero dizer, irmãos, que geralmente, e certamente ele não tinha um harém. Este homem era uma espécie de ministro da Etiópia, como grande influência, encarregado de acompanhar a rainha mãe em todas as suas responsabilidades. Porém, nada disso lhe tirava 3 condições: escravo, excluído e infeliz. E essas 3 condições, irmãos, são uma grande muralha capaz de impedir o homem de ver a glória de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer, meu irmão, que esse texto nos comprova ainda no versículo 27, a palavra nos diz que esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Perceba que ele estava voltando do culto. Não sabemos como ele fez para entrar, pois eunucos não poderiam entrar na sinagoga. Provavelmente deve ter escondido a sua condição para adentrar ao templo e adorar. Porém, todo esse esforço não teve resultados. Ele saiu de lá da mesma forma como entrou, vazio. A palavra diz que ele já estava voltando, irmãos, e podemos compreender lendo o texto que não tinha entendido absolutamente nada a respeito de Deus. Com os escravos excluídos espirituais é assim. Pessoas levadas por uma mente escrava, muitas vezes escravos de vícios diversos, não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem interpretar a luz do Espírito Santo, o significado da palavra de Deus. Talvez isso esteja acontecendo em sua vida. Analise e pense. Será que você está compreendendo a palavra de Deus? A mensagem do Senhor tem atingido o seu coração? Talvez neste momento a sua resposta seja negativa. Talvez você não esteja compreendendo as mensagens do Senhor. Preste atenção e compreenda o que o Senhor tem a dizer. Eu disse que Candace é um título dado à rainha mãe ou rainha maior, encarregada de todos os interesses e obrigações seculares do rei. Isso nos faz compreender que ir a Jerusalém, irmãos, era um ato simbólico, uma obrigação regular, uma cordialidade política. Eu quero dizer para os irmãos que no livro de Atos dos Apóstolos nós podemos ver, no capítulo 6, quando da prisão de Estevão, os judeus de Cirene, a principal cidade da Líbia na África do Norte, por consequência, uma das principais cidades da Etiópia, discutindo a respeito das palavras de sabedoria de Estevão. Nós também muitas vezes estamos na igreja por uma questão de ato simbólico, uma obrigação regular, e até mesmo uma cordialidade política da boa vizinhança, das amizades, das finanças. Porém, o propósito principal e verdadeiro centro das atenções, irmãs, é Jesus Cristo. Fica muito distante do nosso entendimento se Deus está falando com você por intermédio dessa palavra. Avalie o seu coração, clame ao Senhor e Deus com certeza vai mover os céus e a terra para atendê-lo e para mudar o seu entendimento.
Deus não quer pessoas, irmãos, escravizadas dentro da igreja. Deus quer pessoas libertas de todo mal. E você precisa estar dentro dessa condição. Mas como fazer isso? Encontrando a liberdade em Cristo. Clame a Deus, ouve o clamor do justo. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito. Lembrou-se da aliança que havia estabelecido com os seus antepassados e os livrou da escravidão. Então clame, fale com Deus, abra sua boca e tenha certeza que o socorro vem. E quando ele vier, não vai ter nenhuma corrente forte o suficiente para segurar a sua vida secular e nem financeira e nem espiritual, irmãos. Clama ao Senhor, que Ele revela a palavra. E não só a palavra, o clamor revela a nossa condição física e espiritual. A palavra do Senhor diz que o eunuco estava lendo a palavra do profeta Isaías. Porém, naquela época, conforme o costume estabelecido pelo Torá, lia-se em voz alta o texto da palavra de Deus. E era exatamente isto o que o eunuco fazia. O texto o qual lia o eunuco tratava-se com poucas diferenças em Isaías 53, do 7 ao 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Todos nós temos uma passagem, irmãos, da palavra de Deus pela qual somos mais apaixonados. Uma passagem capaz de nos motivar ou emocionar além de outras. Neste caso, a palavra que emocionou e que foi mais importante para o eunuco era esta, ao ler essa palavra. Eu quero dizer, como nós, seja conosco, que possamos cada vez mais buscar o Senhor, que possamos cada vez mais conhecer mais sobre aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor.